Tito, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Leiamos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Pai, nós te bendizemos, ó Deus, pelo rico privilégio de juntos nos assentarmos, ó Deus, aos teus pés para ouvirmos a tua voz. E nós rogamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor use, ó Deus, e disponha deste instrumento, ó Deus, mesmo que imperfeito, para que, ó Deus, anuncie a tua verdade com fidelidade, para que não fale de si mesmo, mas fale, ó Deus, da tua santa palavra, para que haja, ó Deus, benefício para o teu povo e para a sua própria alma, para que sejamos, ó Deus, exortados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, para que a tua voz, ó Deus, dê clareza ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, compreender a tua vontade e assim, ó Deus, vivermos conforme o Senhor ordena. Dirige, ó Deus, os nossos passos. Faz, ó Deus, a tua voz ser ouvida. Há aqueles, ó Deus, que ainda encontram-se aprisionados, com cadeias, ó Deus, com seus olhos vendados, mortos, ó Pai, em seus delitos e pecados. Que como o Senhor anuncia, que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor, ó Deus, os chame eficazmente, conforme a tua vontade. Que o Senhor lhes dê graciosamente a fé em Cristo Jesus, para que, crendo, eles sejam salvos para a glória do teu nome. Eu te peço, ó Deus, isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, é necessário introduzir um contexto, não é? Nós vimos em 1 Timóteo, na carta pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo que estava em Éfeso, e Paulo o instruindo quanto ao ministério pastoral. Ele o exorta para que ele pastoreie as igrejas de lá, a igreja de lá, e dá a ele instruções quanto a isso. Aqui nós temos outro destinatário, nós temos Tito, também pastor, mas este em Creta. Creta era uma ilha, né, que tinha várias cidades, e lá haviam igrejas que precisavam ser pastoreadas, precisavam ter a doutrina ali fundamentada, precisavam de uma liderança constituída. Era necessário fortalecer o reino de Deus e as igrejas que ali estavam crescendo. Então Paulo, ele escreve também mais esta carta, uma carta pastoral, trazendo instruções a Tito sobre o ministério. E na primeira parte da carta, nos primeiros versos, nós vamos encontrar uma apresentação. E esta é, de forma peculiar, uma das mais extensas apresentações do apóstolo Paulo em suas cartas. Ele geralmente não gasta muito tempo escrevendo ou apresentando-se, né? Pelo menos as suas introduções não são habitualmente tão longas. Mas esta aqui, a Tito, ela é um pouco maior do que as demais. E se você pôde prestar atenção e notar, ela é densa de informações. Ela tem muitas questões doutrinárias que são tratadas nestes primeiros 4 versos. Paulo vai falar sobre questões doutrinárias, sobre o apostolado, sobre o propósito do ministério, sobre a eleição. Ele vai trazer aqui muitas informações teológicas em uma introdução. E é importante que nós voltemos os nossos olhos, porque aqui
ele vai fundamentar aqui a essência do ministério e o propósito do ministério. Ele, como apóstolo, escrevendo a um pastor, então ele está falando daquilo que é comum ao ministério, para o pastor compreender também qual é a essência do seu serviço pastoral, qual é o propósito do seu serviço pastoral. E por que isto é importante, irmãos? Para a igreja hoje, para a nossa igreja contemporânea, por que nós precisamos revisitar biblicamente qual é a essência do chamado ao ministério pastoral, qual é o propósito do ministério pastoral? Porque nós estamos vivendo em dias de confusão, especialmente quanto ao ministério pastoral. Como ele se dá, quem o conclama, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, são coisas que o próprio Deus, que chama, que comissiona, ele predeterminou, ele deixa claro, e é importante que nós, enquanto igreja de Cristo, estejamos cientes de como deve ser o ministério pastoral, do que deve se ocupar, e qual é o seu propósito e qual o seu alvo. Nós, igreja de Cristo, temos o dever de zelarmos por um pastoreio bíblico, com um propósito biblicamente orientado. Muitas vezes as igrejas têm essa compreensão de que o pastor, ele se relaciona com a igreja em uma via de mão única, que somente ele oferece à igreja, somente ele beneficia a igreja, mas não deve ser assim. O relacionamento entre pastor e igreja deve ser um relacionamento de mão dupla. E uma igreja bíblica, uma igreja sábia, uma igreja madura, ela tem muito a oferecer e a abençoar no ministério de um pastor jovem, um pastor recém-formado. Ela precisa ser o ambiente onde surgem também novos pastores. Então, desde o berço, a igreja, ela produz pastores. O pastor, ele não vem de fora, ele nasce no meio do rebanho. Então, é necessário que a igreja tenha coerência quanto à compreensão do ministério pastoral. Há muito tempo atrás, era desejo de grande maioria dos jovens servir a Deus por meio do ministério. Hoje, no nosso presbitério, desde que eu me formei, o nosso presbitério acho que vai completar 14 anos, eu sou o único pastor formado pelo nosso presbitério dentro de todo esse período, né? Os seminários, eles estão vazios. As turmas que eram enormes, hoje são contados nos dedos aqueles que se propõem a servir a Deus no ministério pastoral. Então é importante que nós entendamos qual é o propósito, qual é a essência, como é glorioso, como Deus abençoa o seu povo por meio destes servos que ele chamou ao ministério. Paulo, ele vai se apresentar, irmãos, então, ele vai se apresentar com as suas credenciais, né? Como aquele que escreve a carta a Tito, as suas credenciais são evidenciadas aí no verso 1. Ele se apresenta como servo de Deus. Paulo, ele é notável entre os apóstolos, o seu ministério é amplamente reconhecido como um grande missionário, mas ele se apresenta com esse título que parece, né, humilde, parece ali algo. Não, ele é um servo, e de fato, o chamado para o ministério pastoral é um chamado para o serviço. Mas se você for revisitar no Antigo Testamento quem era chamado de servo do Senhor, você vai se deparar com os grandes patriarcas. Você vai se deparar com Abraão, você vai se deparar com Moisés, até com ímpios que o Senhor utilizou poderosamente para cumprir o seu propósito, Deus também os chama de servos. Eu sei que na nossa cultura, a posição de serviço, ela é uma posição que ela é desprezada. Mesmo no ambiente evangélico, você vai se ouvir repetir aqueles ditados populares: eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo outro. E a vida cristã é um chamado para o serviço. Cristo, ele nos chama para servir, para vivermos pelo evangelho, para servirmos uns aos outros. E quando nós pensamos no ministério pastoral como algo que de fato é comissionado por Deus e ocupa uma posição de liderança e de ensino, este recebe uma obrigação e uma carga muito maior, porque ele pode servir mais ao povo de Deus. Paulo entende que ele não foi chamado ao apostolado ou ao ministério para ser uma estrela na igreja,
para ser bajulado pelos crentes. Certamente, irmãos, nós não desprezamos que, como uma relação entre irmãos, o amor, o respeito, a comunhão é natural, mas pastores não foram chamados para ser estrelas, não foram chamados para serem bajulados, eles foram chamados para servir. Você percebe essa conduta mesmo entre os anjos, que também são chamados de servos, estão ao nosso serviço. Quando um homem se prostra perante um anjo, o que ele faz? Levanta, adora somente a Deus. E nós vemos hoje pastores sendo venerados, ovacionados, e eles recebem de forma grata o louvor dos homens. Não sei se vocês conhecem, mas tem um pastor que eu admiro demais, e eu pude presenciar alguns anos atrás, no meu período de seminário, um pastor chamado Paul Washer. Ele é um missionário, na verdade, e ele esteve no Brasil, e quando ele entrou, nós estávamos numa conferência chamada de Consciência Cristã, que acontece em Campina Grande, na Paraíba, lotado. E ele entra e todo mundo começa e bater palma. Ele ficou consternado. Ele diz: vocês querem me matar. Vocês querem acabar comigo, vocês não me amam. Eu conheço o meu coração, não façam isso, pelo amor de Deus. O único que deve ser adorado é o Senhor. Os irmãos ficaram sem entender nada. Eu achei aquilo de uma beleza sem tamanho. De fato, irmãos, nós somos suscetíveis a acreditar que o lugar que nós ocupamos, ele busca glória para si mesmo, que a nossa função, ela deve ser honrada. Não, irmãos, o propósito do pastor é um propósito de submissão. Ele precisa apontar e levar todos aqueles que olham para ele a olharem para Cristo, a serem seus imitadores como ele imita a Cristo, mas finalmente a glória precisa ser dada a Cristo. Não deve haver um nome de homem que seja exaltado, para surgir problemas como surgiram na igreja. Uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, como se aqueles homens fossem de fato o cerne do evangelho. Nos nossos dias, eu gosto de Augustos, eu gosto de Hernandes, são homens de Deus, e eu não coloco aqui o nome deles na balança como se eles fossem favoráveis a qualquer tipo de comportamento de tietagem. Eu os conheço, são homens sérios, mas muitas vezes as pessoas, elas se comportam dessa forma. E como diz Paul Washer, isso é uma tragédia para o próprio pregador. Se você ama o seu pastor, ore por ele, ame-o de verdade, mas não confunda as coisas. Eu digo isso sempre para minha esposa, não é? Como pais, nós corremos o risco de colocar os nossos filhos num lugar que não é deles, como se eles fossem um ídolo aos nossos corações. Eu morro de medo disso, porque eu sei que Deus, ele não aceita idolatria. Então, se você idolatra o seu filho, você está colocando ele em risco, colocando você mesmo em risco. Se você idolatra o seu pastor, você está colocando ele em risco também. Não faça isso, Deus não divide a sua glória. Glória somente a Deus. Louve a Deus, louve-o pela vida do seu pastor, ore por ele, mas entenda, ele está ali como um servo. O seu papel é servir a Cristo, servindo aos irmãos. É compartilhar das dádivas espirituais por meio da palavra. É ser um instrumento de Deus para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja, como Paulo vai deixar claro mais adiante. Mas o fato, irmãos, de ele ser um servo, um escravo de Cristo, de ele ter sido comprado por Cristo, ele era sim escravo do pecado e agora ele pertence a um outro Senhor. Não sei se vocês já leram um livro de Martinho Lutero que tem esse título, Nascido Escravo. É o reconhecimento de que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de outro Senhor que nos comprou. Nós servimos a Cristo. Então nós somos servos de Cristo. E nisso não há vergonha, nisso não há constrangimento. Apesar de Paulo se apresentar como um servo de Deus, ele traz também consigo a credencial de apóstolo. Ele foi chamado para servir, mas ele foi comissionado pelo próprio Cristo para o seu ministério.
Ele foi chamado para o serviço, mas existe aqui uma particularização do seu ministério. Ele serve, mas existem propósitos específicos para os quais ele foi comissionado por Cristo. E ele precisa cumpri-los. E ele faz isso com autoridade. Eu sei que hoje você vai ouvir em alguns lugares, alguns apóstolos ou pseudo-apóstolos que se autodenominaram apóstolos, mas isso você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Você vai encontrar os apóstolos que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar o apóstolo Paulo tendo sido chamado fora de tempo. Mas existem requisitos, irmãos, para que você identifique um apóstolo. Eles precisam ser testemunha ocular do ministério de Cristo e eles precisam ser comissionados pelo próprio Cristo. E Paulo, ele foi testemunha da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo, e ele foi comissionado pelo próprio Cristo glorificado. Então ele atende ali os requisitos. Hoje, irmãos, nós não temos mais apóstolos. Eu sei que algumas pessoas se denominam assim, mas eles fazem erroneamente. Eles não têm os requisitos bíblicos que confirmem o seu apostolado. E você vai perceber que na própria Escritura, nós já temos 2 exemplos aqui. Timóteo, ele não foi feito apóstolo. Ele foi enviado para pastorear o rebanho de Deus. Tito, ele não foi feito apóstolo. Ele foi feito pastor. Sim, nós vamos ter após os apóstolos, os pastores, como aqueles que vão conduzir o rebanho de Cristo. Mas nós não temos mais apóstolos nos nossos dias. Nós somos ordenados a eleger presbíteros, a eleger diáconos, mas nós não somos instruídos na Escritura a eleger novos apóstolos. Isso não acontece na palavra de Deus. Tem uma frase de pastor Augusto que se tornou famosa, que diz que apóstolo bom é apóstolo morto. E de fato, todos os apóstolos que se enquadram na descrição das Escrituras, eles já estão com o Senhor. Nós não temos apóstolos nos nossos dias. Se não temos apóstolos, muito menos apóstolas. Essa é que nós não temos mesmo. Nunca tivemos, nem nos dias de Cristo Jesus, e nem teremos. Todos estes que arrogam para si este título o fazem de forma incoerente. Nós não podemos recebê-los como se assim o fossem. Paulo, ele tem a autoridade da parte de Cristo, ele foi comissionado pelo próprio Cristo, e ele diz, mesmo como um filho fora de tempo, para pregar aos gentios. E ele tem um ministério entre os gentios, profícuo, abençoado por Deus, glorioso. Então a essência do seu ministério ele foi chamado para servir e ele tem uma missão. O ministério pastoral é igualmente assim. O pastor, ele foi chamado para o serviço e ele serve a Cristo e ele tem uma missão que é delimitada pelo próprio Cristo. E qual o propósito dessa missão? Qual o propósito desse trabalho? Nós vamos encontrar, irmãos, aqui, no texto sagrado, ainda no versículo 1, você vai perceber na descrição textual que o apóstolo, ele foi comissionado com um propósito. Veja, qual o propósito? Primeiro, promover a fé dos eleitos de Deus. Aqui nós entramos em uma questão que frequentemente é debatida entre os evangélicos. E Paulo, ele vai falar sobre os eleitos. Ele vai falar sobre eleição. Eu sei que ainda existem nos nossos dias igrejas que não creem na eleição e na predestinação, mas biblicamente é fato, você encontra com naturalidade, você não precisa se esforçar. Estes nomes predestinados, eleitos, eles surgem com naturalidade no texto neotestamentário. E Paulo, ele foi chamado por Deus para promover a fé dos eleitos, para propagar a fé, para alcançar os eleitos por meio da pregação. Mesmo que Deus os tenha escolhido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, Deus ordena os meios necessários para que eles sejam alcançados, para que eles sejam chamados eficazmente. E o meio ordenado por Deus é a pregação da palavra. Então o ministro, ele é comissionado por Deus para pregar o evangelho, para promover esta fé, para alcançar aqueles que Deus escolheu por meio do evangelho e do anúncio do evangelho. Nós sabemos, irmãos, que esse trabalho é um trabalho que o apóstolo Paulo faz como um objeto, como um instrumento útil nas mãos de Deus, porque a fé
como diz a própria Escritura, ela é dom de quem? De Deus. Nós não conquistamos, construímos ou materializamos a fé. Ela é uma dádiva, ela é um presente. É Deus que dá. Nós sabemos disso pela própria palavra de Deus. E existe também um modus operandi, um caminho ordenado para que essa fé, que é uma dádiva divina, ela alcance os homens. E qual é o modo bíblico? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? Lindos cânticos, poesias, teatro. Não, ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, é até clichê e bonito entre os evangélicos, eles dizem assim, prega o evangelho, e eles falam, se necessário, use palavras. Não, irmãos, o evangelho, ele é revelado, você é necessário, use palavras, você precisa pregar o evangelho, ele tem conteúdo, esta fé que é promovida, ela chega até os eleitos de Deus por meio da fiel pregação do evangelho. Então é necessário o meio ordinário que Deus estabeleceu para que o homem chegue à fé, é a pregação da palavra. Então é crucial, irmãos, é vital para uma igreja que a fé, que o evangelho, ele seja pregado com fidelidade. Os eleitos, eles não serão despertados, eles não serão chamados eficazmente se nós deturparmos a mensagem do evangelho, adulterarmos a mensagem do evangelho, pregarmos um falso evangelho. Um falso evangelho, irmãos, ele produz falsas conversões e falsos crentes. E não se engane, isso é muito comum. Um evangelho social, um evangelho do amor, um evangelho coach, e eles têm enchido as suas igrejas, o evangelho do sucesso financeiro, e um falso evangelho, irmãos, ele produz falsos crentes. E um falso evangelho não salva, porque não leva a Cristo. Então, dentro do propósito que nós temos aqui evidenciado pelo apóstolo Paulo, no seu ministério, a primeira questão é promover a fé dos eleitos. A segunda questão, veja, é promover também o pleno conhecimento da verdade. Você encontra evangelismo por meio da pregação, e agora você encontra o quê? Discipulado, doutrina. Você prega o evangelho para que crendo sejam salvos, e sendo salvos você faz o quê? Edifica, a vitamina BO, né? Ler a Bíblia e orar. Você amadurece, você fortalece, você discipula. Eu sei que isso tem sido amplamente negligenciado nos nossos dias. As igrejas acreditam que o grande carro-chefe da vida cristã é pregar o evangelho para que os homens se convertam, e após a sua conversão eles não estão preocupados com o seu crescimento, com a sua maturidade. E você nota em Hebreus, nota nas cartas pastorais, nota que existe essa distinção entre crentes maduros e crentes carnais, entre aqueles que podem comer alimento sólido e aqueles que não podem. Então existe um trabalho que faz parte do ministério, que não é somente anunciar o evangelho para a conversão, mas edificar o povo de Deus por meio do ensino continuado, doutrinário. Eu já ouvi isso, irmãos, foi ouvir mesmo, eu nem acreditei no dia, mas eu ouvi. A pessoa chega assim para o pastor, vamos parar de falar de doutrina, o povo quer ouvir, é sobre Jesus. E eu digo, meu Deus, essa é a mentalidade, que doutrina faz mal à igreja, porque a doutrina vai fazer com que aquele ânimo dos eventos, das festividades, do calendário evangélico, daquilo que move, que anima, das festas temáticas, não pastor, doutrina. Mas é exatamente isso, irmãos, a doutrina é o que faz com que a fé, ela alcance o coração dos eleitos. Se você utilizar um pedaço de carniça, em breve você vai conseguir uma multidão de urubus. Mas se você quer ovelhas, você precisa pregar o evangelho. Se você quer alguém que ame a Deus, você precisa abrir a palavra e pregar o evangelho. Se você quer alguém que é comprometido com o reino de Deus, você precisa doutrinar. Se você quer que a sementinha lançada no terreno, ela tenha raízes,
essa terra precisa ser arada pela palavra de Deus, para que os crentes eles tenham raízes, para que eles amadureçam. É necessário crescimento no conhecimento de Deus. Não é só você chegar na frente e dizer, eu aceito, e aí você faz um download imediato, e tudo que você precisa saber da vida cristã automaticamente é instalado. Isso não acontece, irmãos. Você vai começar uma caminhada, assim como uma criança recém-nascida dá os seus primeiros passos após alguns meses, você vai estar engatinhando na fé, e essa caminhada vai até o final da tua vida, vai ser uma caminhada em direção a Cristo, conhecendo mais a Cristo, se aproximando mais de Cristo, mas é uma caminhada que se inicia na tua conversão e vai até a eternidade. Se você estiver no caminho certo, ela nunca terá fim. Você vai conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus, a quem Ele enviou, e a vida eterna é esta. Como diz João também, é uma jornada que não tem fim, de conhecimento de Deus e do seu Filho bendito. Então Paulo, como ministro da palavra e do evangelho, ele precisa pregar, evangelizar, mas ele precisa também promover o conhecimento da verdade. Esta fé que ele anuncia, irmãos, ela não é uma fé subjetiva, não é uma verdade múltipla, como tem se propagado. Ela é clara e ela é revelada. Nós vamos chegar ao ponto, até um ponto conflitante, alguns irmãos não gostam disso, mas se existe uma fé verdadeira, existe uma premissa lógica inevitável. Todas as que são distintas desta são falsas. Existe uma verdade. Eu não estou falando de denominações, eu estou falando da fé cristã. Ou Cristo é o Filho de Deus, ou Ele não é. Se nós negamos a sua divindade, nós não fazemos parte do povo de Deus. Nós temos por consequência lógica que existe um único caminho, uma única verdade e uma única vida. Não é aquele pensamento universalista que todos os caminhos conduzem a Deus, não. A religião cristã, ela é excludente. Ou ela é verdade, ou ela não é. E se ela é verdadeira, todas as demais são falsas religiões. Qualquer outro que busque salvação ou achegar-se a Deus por outro caminho, que não seja o seu Filho bendito, está trilhando um caminho que não leva à redenção. Então nós precisamos doutrinar, ensinar, os crentes precisam estar prontos a dar razão da sua fé, a compreenderem o que creem, a conhecerem um Deus que professam servir. E isso precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado. Nós temos um momento, irmãos, que é muito proveitoso dentro das nossas escolas bíblicas dominicais. Nós temos as classes, nós temos uma classe que está se formando agora, em setembro, com a graça de Deus, de discipulado, que foi introduzida ali nas doutrinas reformadas, básicas. É um momento onde você vai conhecer a fé que você acreditou mais profundamente. E é absolutamente necessário para o crente conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus a quem serve. Nós não podemos negligenciar isso. Você precisa empenhar-se, você precisa dedicar-se individualmente a conhecer a Cristo cada vez mais, todos os dias. Você ama Cristo? Silêncio? Diga assim, ama? Só se for verdade. Quando você ama alguém, o que você faz? Quem é que gosta de dorama aqui? É uma coisa horrível. Mas quando começa a assistir, dorama é uma novela japonesa, alguma coisa assim, oriental, para quem não sabe. Quando você começa a assistir, é como série da Netflix. Você assiste só um. Não, você vai assistindo um, outro. Pastor, maratonei, né? Para perder um dia inteiro. Por que nós não fazemos assim com a nossa vida cristã? Eu fui começar a ler João, li todinho. Não, né? Não consegui. Comecei a ler Gênesis, maratonei, né? Li todo. Irmãos, nós precisamos sondar os nossos corações. Onde está o nosso coração? Nós temos um compromisso com o nosso Senhor de conhecê-lo cada vez mais. É necessário que a nossa fé seja fortalecida, e ela só será fortalecida se habitar ricamente em nós a palavra da verdade. Não existe outro caminho para a maturidade cristã. Se você não lê a Bíblia, não ora,
se você não busca conscientemente aprender mais do Evangelho, você não vai se tornar um crente maduro, você vai se tornar um crente velho, que tem 30, 40 anos de igreja e não sabe nada e continua tropeçando nos mesmos problemas. Você precisa amadurecer, confirmar a tua fé, frutificar, ser um instrumento de Deus para a edificação de outros, para visitar, para consolar, para evangelizar, para discipular, e a igreja se fortalece assim. Se o pastor é o único que está apto a ensinar, se o pastor for o único que está apto a discipular, se o pastor for o único que está apto a visitar, esta igreja vai demorar muito a crescer. Mas se todos nós estivermos aptos e dispostos para falar do amor de Deus, para anunciar a Jesus Cristo, para socorrermos os necessitados, a nossa igreja vai crescer muito rapidamente. Porque estão sedentos, os campos eles já estão brancos, eles precisam apenas de trabalhadores. E você é um deles, mesmo que não seja pastor. Faz parte também do teu ministério esse compromisso com o Evangelho. Certamente é central na vida do apóstolo Paulo, mas é também um dever de todo crente, anunciar a palavra de Deus, promover o crescimento por meio do conhecimento da verdade e amar o conhecimento. O conhecimento, irmãos, é necessário. Eu sei que quando você quer passar no vestibular, o que você faz? Estuda. Quer passar num concurso? Adeus vida social. Tranca-se num quarto. Estuda. Por quê? Você quer conquistar algo. E na sua vida cristã? Você tem se dedicado? Você tem metas? Você tem objetivos? Você tem um alvo? Você tem buscado atingir? Nós precisamos priorizar, irmãos, a vida cristã. Como você cantou, este é o teu respirar, né? Mas, irmãos, nós vimos o evangelismo, nós vimos o crescimento doutrinário, mas o crescimento doutrinário, irmãos, ele não é um fim em si mesmo. Dentro do trabalho do ministério do apóstolo Paulo, existe algo mais, que vem após ali esse trabalho de doutrinação, que é feito com os irmãos. O propósito do conhecimento das Escrituras é certamente a glória de Deus, mas promover também uma vida piedosa. Nós não queremos conhecer somente para sabermos mais, discutirmos nas redes sociais. Qual é o propósito de conhecer mais a Cristo? É nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. O propósito é vivermos de modo que Ele seja glorificado. O propósito da doutrina, irmãos, é que o crente ele saiba o que Deus requer dele, ele conheça o mundo em que vive, ele saiba se relacionar com as circunstâncias. O propósito da doutrina, do conhecimento da palavra de Deus, é para que esta luz, ela guie os nossos passos, essa lâmpada, ela conduza os nossos pés pelo caminho que nós andamos neste mundo tenebroso. O propósito do conhecimento doutrinário é para que o crente se torne mais maduro, mais santo e ele busque a glória de Deus. Quando nós temos uma fé legítima, uma fé verdadeira, o resultado é também um cristianismo verdadeiro, uma vida cristã real. Quando nós temos o conhecimento, e este conhecimento ele é colocado em prática, nós vivemos o cristianismo, nós frutificamos. É muito importante que você entenda isso. O conhecimento não é um fim em si mesmo, o propósito é que a nossa vida seja transformada. Como é que o homem ele é santificado? Ele é santificado pela verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Você tem dificuldades com pecados? Você precisa melhorar muito na tua caminhada cristã? Eu tenho uma recomendação que é infalível. Conheça a Deus pela sua palavra. Busque-o pela oração. Este é o caminho para a santidade, para o progresso na fé, para a maturidade. O conhecimento de Deus, ele promove uma transformação na nossa vida. Nós nascemos de novo e a palavra de Deus habitando em nós, ela vai governar as nossas vidas e seremos completamente transformados. Infelizmente, a igreja tem seguido um caminho que é um caminho contrário. A igreja tem estabelecido regras para trazer uma aparência de santidade, ao invés de buscar transformar o que há dentro no coração. Ela tem imposto usos e costumes para que seja homogênea a aparência do crente, mas não se preocupa onde de fato está o problema, que é no coração.
É necessário que a palavra encha o coração do crente para que ele seja transformado de dentro para fora. Você precisa conhecer a Cristo, Cristo precisa habitar em ti, Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Você pode se vestir como crente, falar como crente, ir para uma igreja de crente, mas se a palavra de Deus não habita no teu coração, a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. As obras das tuas mãos, o que se passa no teu pensamento, vão ser resultados da impiedade que você alimenta. A única forma de alcançarmos uma vida piedosa é pelo conhecimento do Evangelho, é pelo crescimento na graça por meio da palavra. Não existe outro caminho, não existe outra estratégia. O conhecimento de Deus, ele transforma a adoração e a vida do crente. O culto é um termômetro. Quando você passa a amar mais a Deus, você ama a casa de Deus, o povo de Deus, estar com o povo de Deus, na casa de Deus. Quando você é transformado por Deus, os frutos, eles são evidentes. O Senhor Jesus Cristo, ele traz essa regra e é infalível. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Nós precisamos nos atentar para isso, irmãos. Este também é um propósito do ministério do apóstolo Paulo. Mas além disso, nós vimos o evangelismo, a promoção da fé, a promoção do conhecimento, a promoção de uma vida piedosa, mas nós vamos ver também que parte do ministério do apóstolo Paulo é promover a esperança na vida eterna. Ele vai ter como também um braço do seu ministério, não apenas que o homem precisa ser salvo, não apenas que o homem precisa conhecer a Deus, não apenas que o homem precisa de uma vida santa, mas ele vai fundamentar a esperança desta vivência cristã nesta terra, apontando para a glória eterna que nos está prometida. A igreja, ela não deve olhar para o que tem aqui, para o que construiu aqui, para o que conquistou aqui, como o ápice da vida cristã. Nós já estamos vivendo, mas o que nos aguarda é muito maior. A nossa expectativa e os nossos olhos estão naquilo que não se vê. O nosso anseio e o nosso desejo é pela eternidade com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Se não é ainda, irmãos, precisa ser. Você precisa entender que as coisas que você tem aqui, que você possui aqui, que você conquistou aqui, elas não vão te seguir. Elas têm prazo determinado. A grande questão no que diz respeito à eternidade é se você vai passar a eternidade com Deus ou não. E nós nos aprisionamos na rotina, na labuta, nós nos aprisionamos com os nossos sonhos e projetos, e não nos lembramos que a nossa vida é como um sopro, e que o que de fato importa é se nós pertencemos a Deus ou não. Não estou dizendo que você deve ser relapso, que você não deve ser organizado e ter um planejamento. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode apostar todas as tuas fichas neste mundo, nesta vida. Por mais que você ache que 100 anos é muito, a eternidade é muito maior. Não vale a pena trocar a eternidade por 40, 50, 60, 100 anos que sejam. Você precisa entender, e este também é um braço importantíssimo do Evangelho. Nós não estamos anunciando bênçãos materiais, nós não estamos vendendo aqui benefícios para esta terra, nós não estamos fazendo este tipo de promoção. Nós dizemos aos homens que haverá um dia em que Jesus Cristo há de retornar, e quando Ele vier, Ele vai buscar a sua igreja, e todos aqueles que o serviram, que o confessaram como Senhor, Ele vai os confessar diante do Pai, e no final das contas, isto é o que importa. Ele há de retornar. O Evangelho é claro. Quando nós nos assentamos à mesa para partir o pão, o Senhor diz que nós devemos fazer isto até que Ele venha. Quando Ele ascendeu aos céus, os anjos disseram: Ele há de retornar do mesmo modo que vocês estão vendo subir. Então a igreja, por mais que ela entenda o seu trabalho temporal, quanto à conversão dos eleitos, quanto à edificação do corpo de Cristo, quanto a uma vida de santidade, ela caminha com os pés na terra, mas o seu coração está nos céus. A sua expectativa está na eternidade, os seus anseios estão no porvir.
E nós podemos enfrentar todas as circunstâncias, sejam males, perseguições, porque nós sabemos, e são palavras do próprio apóstolo Paulo, que as leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam ao peso de glória que nos está reservado no porvir. E é que a gente nem está passando ainda tribulações. Nós ainda temos certa liberdade. Mas mesmo que haja perseguição, mesmo que sejamos lançados no cárcere, mesmo que as nossas vidas sejam oferecidas em sacrifício, nós temos de olhar para o alto e ter a convicção de que estar com Deus é infinitamente melhor. Mesmo que a nossa fé nos leve à fogueira, à forca, à guilhotina, que absurdo, pastor, isso aconteceu seguidas vezes na história da igreja. Muitos homens e mulheres do Senhor foram apedrejados, esquartejados, queimados, e eles não negaram a Cristo. Não porque eles tinham alguma expectativa nesta terra, irmãos, mas porque eles tinham toda a sua expectativa nos céus. Você tem essa segurança? Você sabe que a fé é a única coisa que não podem te tomar. Eles vão tirar a tua vida, teus bens, mas a salvação em Cristo Jesus, o inimigo não pode tomar. Então nós precisamos lembrar disso. O pastor precisa promover esta esperança na igreja. Nós precisamos olhar para as circunstâncias e saber que elas são temporais e que, por mais difícil que seja esta vida, a perseguição, a tribulação, ela tem data para se encerrar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que se aproxima cada vez mais o retorno do nosso Senhor. E por fim, irmãos, a última parte, não é, o que fundamenta o ministério do apóstolo Paulo, o que é a fonte da sua confiança, nós vamos encontrar aí nos versos 2 e 3. Por que ele faz isso? Por que ele prega, ele discipula? Por que ele promove essa confiança aos crentes de que Jesus Cristo vai voltar? Qual é a base da sua esperança? Qual é a base da sua fé e da sua segurança? Veja, primeiro, a promessa divina. O fato, irmãos, de que Deus prometeu é suficiente. Sustenta todo o ministério apostólico, tudo o que Paulo passou de naufrágios, de encarceramento, de apedrejamento, de perseguição, de açoite, tudo isto foi sustentado na fé de que Deus prometeu. A palavra de Deus foi suficiente. Ele creu e isso bastou. Deus prometeu. Há alguma promessa que o Senhor tenha feito que Ele não possa cumprir? Ele já falhou em algum dos seus decretos? Não, irmãos. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e nós podemos confiar e repousar a nossa esperança nisso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O problema, irmãos, é porque tem se anunciado promessas divinas que Ele não fez. Deus não te prometeu que você ia ter saúde perfeita e morrer em ditosa velhice, prometeu? Ele não te prometeu que você ia ser abastado, ia ter todos os bens e tudo aquilo que o teu coração prometeu e desejou. Ele prometeu? Ele não prometeu. O que Ele prometeu? Que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As promessas do Senhor, elas não falham. Elas não podem falhar, porque elas estão firmadas nele mesmo, e ele não pode negar a si mesmo. Então isso é suficiente para o apóstolo Paulo. A promessa de Deus é suficiente para sustentar a sua confiança e o seu ministério. E mais, ele firma também os seus pés no comissionamento divino. Ele tem a confiança da palavra que foi revelada, mas ele tem também o próprio comissionamento. Ele foi comissionado por Cristo Jesus para o seu ministério. Ele confia na palavra de Deus, na promessa. E veja só,
a descrição no versículo 2, essa promessa, ela foi feita antes dos tempos eternos, e ela é manifesta em tempos devidos, e foi manifesto também por meio da pregação. Não é? Deus prometeu antes da fundação do mundo, e Ele cumpre na história a sua promessa, e isso é suficiente para o apóstolo Paulo. Ele confia na palavra de Deus, mas ele também foi comissionado por Deus. Foi confiado, veja no final do versículo 3, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. O pastor ele precisa ter essa consciência, se ele deseja ir ao ministério, de que ele serve não à igreja, ele serve não à instituição, não à denominação, mas ele serve a quem o comissionou, que é o próprio Senhor. Ele precisa firmar os seus pés nisso. Por quê, irmãos? Existem circunstâncias que são difíceis na vida do pastor no ministério pastoral. Eu tenho visto se repetir no presbitério, em outros presbitérios. Igrejas, irmãos, que estão doentes. Igrejas que têm uma péssima teologia, uma péssima doutrina. E que não há pastor que fique nessas igrejas. Ele passa um ano, se ele tentar modificar e ensinar qualquer coisa, eles não estão abertos à correção. E muitos pastores, para terem onde pastorear, eles se sujeitam e fazem tudo aquilo que a igreja deseja, como se funcionários da igreja fossem, e não são. Assim como os presbíteros também foram comissionados por Deus para servir, o compromisso do pastor e dos presbíteros deve ser um compromisso firmado com a verdade de Deus. E se a igreja inteira for contrária, o que a gente faz? Fica ao lado da igreja ou do Senhor? A gente perde a afeição da igreja, perde o voto, perde o salário, ou confia no Senhor e afirma o que a própria palavra de Deus diz: importa agradar a Deus e não a homens. Muitos pastores são colocados à prova nesses termos, de não dar o pé atrás, de ser fiel, de perseverar, enquanto uma comunidade ela deseja transformar, moldar o culto, a igreja. Irmãos, nós precisamos compreender isso, que quando Deus comissiona, é a Ele que nós prestamos contas. No Evangelho não é diferente, irmãos. Você foi salvo por Cristo, para servir a Cristo e para a glória de Deus. Não é ao teu pastor que você vai prestar contas. Não é o conselho da tua igreja. A quem você vai prestar contas da tua própria vida cristã? A Deus. É Ele que vai julgar retamente justos e ímpios, vivos e mortos. Você não adianta você esconder da liderança ou enganar, mentir, como uma criança, né? Uma criança se comporta assim. Eu tenho filhos e às vezes eles fazem isso. Eles escapam ali da confusão inventando uma mentira. Mas depois a gente descobre. Tem gente que pensa que Deus é assim. Eu vou enganar a igreja, eu vou fingir, vou dissimular, vou enganar o pastor. Deus, irmãos, é a Ele que nós prestamos conta. Ele é que é o nosso Senhor. E não adianta fugir dos seus olhos. Por mais que você vá para o mais profundo abismo, Ele estará lá. Ele sabe o que se passa no teu coração. Assim como o pastor no ministério, ele deve prestar contas a quem o comissionou, o crente, de semelhante modo, é a Deus que ele presta contas da sua vida cristã. Não se engane nesses termos, irmãos. Nós precisamos considerar o nosso Senhor como de fato quem Ele é, o autor e consumador da nossa fé. É a Ele que nós devemos gratidão, adoração e obediência. É a Cristo. E certamente o faremos no meio do povo de Deus, mas em primeiro lugar nós nos sujeitaremos a Ele pela sua palavra. E então, pela mesma palavra, nós vamos servir conjuntamente com os irmãos. Mas ainda, irmãos, finalmente, encerrando aqui esta introdução, este prefácio e saudação, Paulo, ele encerra trazendo aqui o destinatário da carta, que é Tito, que vai pastorear em Creta, e ele chama Tito de verdadeiro filho, segundo a fé comum,
Isso é maravilhoso, irmãos, pensando do ponto de vista ministerial. Tito é um filho na fé de Paulo. Ele muito provavelmente foi convertido enquanto Paulo, no seu ministério, plantava igrejas e pregava o evangelho, não é? E você vai perceber que esse ministério, ele vai brotar e florescer, trazendo vida aos demais e promovendo o surgimento de outros que vão liderar e pastorear o rebanho de Deus. Você percebe que existem líderes nos nossos dias que são como... Tem uma árvore que faz isso, rapaz, eu acho que é pé de manga, eu não sei. Eu sei que tem uma árvore que nada nasce embaixo dela. Tem líderes que eles não promovem o crescimento do reino de Deus e novas lideranças não surgem ao seu lado. Eles não edificam vidas a ponto de novos homens surgirem para a liderança, para o ministério e serem vocacionados. E, inclusive, se surgirem, eles são perseguidos, eles são escanteados, eles são expulsos, inclusive, para que não façam concorrência no reino daquele homem. Aqui você percebe algo maravilhoso. Fruto do ministério evangelístico do apóstolo Paulo, nós temos Tito, que agora se junta ao apóstolo Paulo nas fileiras de Deus, para o serviço do povo de Deus, pregando e pastoreando em Creta. Isso é maravilhoso, irmãos, é a vida da igreja, é Deus levantando homens para pastorear o seu rebanho. E o meu desejo, irmãos, o meu desejo do fundo do meu coração é que o Senhor use estes nossos jovens, adolescentes e crianças e disponha deles para o bem da sua igreja. E você, como pai, você precisa orar neste sentido também. Eu sei que nós queremos engenheiros, advogados, juízes, promotores, policiais federais, todas estas profissões, médicos que pagam bem, mas você tem pensado na igreja nos próximos anos? Em como o mundo está se tornando, nós precisamos de homens sérios, que amem a Deus, que estejam comprometidos até a morte com o evangelho, e eles vão crescer no nosso meio. Pais, vocês são responsáveis pela geração futura. Vocês precisam comunicar o evangelho aos seus filhos. Não falo somente de pastores, mas a igreja, ela se renova. Ela não cresce somente pelo evangelismo, ela cresce organicamente, ela se renova. Os filhos dos crentes, eles são promessa. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. É necessário que nós compreendamos que na vida da igreja cristã, Deus vai dispor dentro dos seus próprios filhos para trazer novos pastores, para trazer uma nova liderança, para renovar e para fazer com que a igreja cresça e permaneça. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que nós temos nos nossos dias? Homens. Você não encontra homens. Tem um monte de homem aqui, né? Não estou falando que vocês não estão aqui. Homens aptos para o oficialato, para o ministério. Muitas igrejas presbiterianas, elas têm um limite, né? Todas as igrejas têm um limite de pelo menos 3 presbíteros. E a grande maioria das igrejas presbiterianas, ela está no limite. Ela não tem renovado. A juventude sumiu, desapareceu. Ninguém sabe onde está. Você vai para o encontro de mocidades, para as reuniões de federações, moças e mais moças assumindo a liderança na igreja, porque os homens, eles estão sumindo. Você que é homem, você tem um compromisso com o reino de Deus. Dispõe-te, levanta-te e vá servir a Deus. Você pode servir em outras áreas, eu sei disso, se não for da tua vocação, mas você tem o dever de, como homem, sustentar o trabalho na casa de Deus. Dever, porque você é pastor no seu lar. Pelo menos deveria ser. Se você pastoreia o seu lar, você está apto para pastorear o rebanho de Deus. Infelizmente, irmãos, o retrato que nós vemos na igreja é o retrato que nós vemos nos lares. Por que falta liderança na igreja? Porque falta liderança nos lares. Não há. Pensamento moderno vai podando e modificando. Os homens se sentiram confortáveis em abandonar o seu dever. E nisso nós temos uma grande tragédia. Nós precisamos compreender isso, irmãos. A vida cristã, o caminho da igreja, ele vai fazer com que, por meio
do evangelismo, da pregação, a igreja se renove, ela seja frutífera. Paulo, ele completou sua carreira, ele guardou a fé, ele chegou à glória que almejava. E quem vai levar a igreja adiante? Aqueles que receberam o evangelho, eles vão levar o evangelho adiante. Tito, então, é este verdadeiro filho segundo a fé. E a saudação do apóstolo Paulo é: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, irmãos, ele encerra aqui a sua saudação, endereçando a Tito esta carta e apresentando desde já com o que Tito precisa se ocupar. Qual deve ser a sua ocupação? Qual é o seu ministério? Qual é o seu trabalho? E para que isso seja possível, irmãos, essa série de exigências, de tarefas, somente é possível por intermédio da graça de Deus, o Pai. De outra forma, não é possível. Os pastores, eles não são aptos por si só. Eles carecem da graça de Deus. Eles precisam da mão poderosa de Deus os sustentando. Então é importante que você compreenda isso. Eles têm tarefas, dever, eles têm responsabilidades, mas eles carecem da graça. E vocês, irmãos, podem e devem sustentar e suportar o pastor, os presbíteros, os diáconos, pela oração. Ore pelas suas lideranças e peça a Deus pela sua igreja. Não apenas a nossa igreja, mas de um modo geral, que Deus nos dê homens fiéis, íntegros, comprometidos com a sua palavra, comprometidos com o seu reino, para que a igreja seja fortalecida, para que as fileiras elas sejam recompostas, para que a igreja de Deus permaneça, para que a fé seja preservada. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque cremos, ó Deus, no Senhor, especialmente no Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor dispõe de homens como instrumentos nas tuas mãos, mas temos plena convicção, ó Deus, de que se os homens da nossa geração se omitirem, o Senhor vai levantar outros, porque a tua igreja, ela vai permanecer de pé. Ó Deus, que não passe de nós esse dever, mas que nos coloquemos, ó Deus, à tua disposição e nas tuas mãos, para o serviço do teu reino, para a glória do teu nome. Que não acumulemos, ó Deus, sobre nós a negligência, a passividade. Que não sejamos, ó Deus, como soldados que fogem da batalha, como desertores, mas que possamos, ó Deus, compreender que parte do nosso ministério está diretamente envolvido com liderar o rebanho do Senhor, seja nos nossos lares, pelos nossos pequeninos, ou também na congregação. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite e sustente e fortaleça e dê graça para amarmos aos nossos irmãos, para instruirmos aos nossos irmãos, para fortalecermos aos nossos irmãos, para nos dispormos, ó Deus, para sermos instrumentos úteis nas tuas poderosas mãos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor garante o sucesso e a eficácia da expansão e da preservação do teu reino. Nós te rogamos tão somente, ó Deus, que o Senhor disponha destes homens, de todos estes homens, para que a tua obra seja realizada. Que nós sejamos úteis, ó Deus, nas tuas mãos. Que nós estejamos verdadeiramente comprometidos com a glória do Senhor e com o teu reino. E que todas as demais coisas, ó Deus, o Senhor acrescente conforme o sábio conselho da tua vontade. Que todas as nossas necessidades, elas sejam supridas pelo Senhor, à medida que nós servimos ao Senhor com alegria. Que o Senhor dê o pão ao teu povo, o pão de cada dia. Que o Senhor dê segurança e livre o teu povo dos males. Que o Senhor dê saúde ao teu povo. Mas que, ó Deus, nenhuma destas graças ocupe o lugar de primazia nas nossas súplicas, mas que a nossa súplica seja, ó Deus, uma só: sermos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.